Inimigos declarados, Globo e Flamengo se enfrentaram na busca por audiência nessa quarta-feira e no vídeo do canal do Nicola vou te contar quem se deu melhor. A Globo que transmitiu o jogo do Botafogo contra a Portuguesa ou o Flamengo que teve na Flá TV transmissão exclusiva de sua partida contra o Boa Vista. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo meio diferente vai se dedicar a falar sobre a estreia da Flá TV com uma partida transmitida de forma exclusiva do Flamengo. É o primeiro jogo com esse caráter em território nacional e a gente deve ter muitos daqui pra frente. Mas antes de começar a falar sobre o vídeo, queria pedir para você deixar um like, para se inscrever no canal, para acionar o sininho se você já fez tudo isso. Vire membro do canal do Nicola, vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você pega lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo, participar de um bolão exclusivo para membros e o vencedor desse bolão vai ganhar uma camisa oficial do seu time do coração. Bora começar a falar primeiro sobre números impressionantes alcançados pelo Flamengo com a transmissão de seu jogo contra o Boa Vista na Flá TV. Foi a primeira vez que o Flamengo teve tal oportunidade, vale lembrar que no jogo contra a Portuguesa, também pelo Campeonato Carioca, havia uma transmissão simultânea do Globoesporte.com. Dessa vez, só o Flamengo esteve autorizado a transmitir o seu jogo, e transmitiu na Flá TV, no Twitter e no Facebook. Eu vou me ater aos números do YouTube, que foram os números mais expressivos. O Flamengo conseguiu somente nessa quarta-feira cerca de 500 mil novos inscritos na Flá TV, saltando de 3.740.000 inscritos na noite de terça-feira para algo na casa de 4.200.000 e tantos mil inscritos na noite dessa quarta-feira. Ou seja, se a proposta era impulsionar seu canal de TV no YouTube, deu bastante certo. A transmissão do jogo começou às 7h30 da noite, embora a bola só tenha começado a rolar a partir das 9h30. E até o fim do jogo, com direito a entrevistas com o presidente Rodolfo Landim e o técnico Jorge Jesus, foram mais de 14 milhões de visualizações. Antes de começar a falar sobre os números de audiência, mais algumas informações importantes. O Flamengo gastou algo na casa de 50 mil reais para fazer toda a transmissão. Ele acabou contratando uma empresa que faz transmissões de jogos para o Sport TV e para o Pay-Per-View. Até por isso foi bastante elogiada a cobertura, com várias câmeras, foram pelo menos 13 câmeras espalhadas para a transmissão do jogo. Boa parte desse investimento pode ter sido recuperado com doações de torcedores. Quem assistiu o jogo pela Flá TV acompanhou uma série de doações de torcedores rubro-negros ao longo do jogo. Teve até quem doasse algo na casa de R$ 54,90. Pelo menos foi das que eu acompanhei a doação mais alta. Flá ainda conseguiu 2 patrocinadores, a Brahma e a MRV, que tiveram seus nomes divulgados ao longo de boa parte da transmissão. Antes de comparar os números de audiência da Globo com os da Flá TV, quero te contar que a transmissão rubro-negra se tornou a maior da história do YouTube quando o assunto foi transmissão esportiva. Foram no total 2.075.000 espectadores simultâneos na metade do segundo tempo. Somando aos números de Facebook e Twitter, o Flamengo conseguiu também se tornar a transmissão esportiva mais vista no Brasil em todos os tempos, superando o jogo entre Grêmio e Internacional, o Grenal que aconteceu pela Libertadores da América, com transmissão do Facebook no dia 12 de março. Na oportunidade foram 2.100.000 espectadores de forma simultânea. Então esse ranking das transmissões online tem Flamengo versus Boa Vista na primeira colocação com mais de 2.300.000 views. Na segunda posição, Grenal com 2.100.000 views. O terceiro lugar no Brasil é ocupado pelo jogo entre PSG e Dortmund. Você vai lembrar aquele baita jogo da Liga dos Campeões realizado em 11 de março que teve 1.200.000 views. 1.200.000 espectadores de forma simultânea. O quarto lugar é outro jogo do Flamengo, Flamengo e São José. Flamengo 6, São José 1, jogo da Libertadores do ano passado, realizado em 11 de abril, com 1.054.000 espectadores de forma simultânea. Só para registrar outros 2 eventos que não têm a ver com o futebol, mas também mostram a grandeza do eSports. O Mundial de Free Fire, disputado em 2019, chegou a reunir no Brasil 1.200.000 pessoas acompanhando de forma simultânea. Já as finais do Free Fire Pro League Session tiveram 1 milhão de espectadores. Bora tentar entender onde é que esse Flamengo versus Boa Vista fica entre as maiores lives da história do YouTube. Antes de te passar o ranking, queria te contar que a primeira live realizada no YouTube no Brasil aconteceu em novembro de 2010 e reuniu Michel Teló, Luan Santana, Vitor e Léo e Bruno e Marrone. Desde então, uma série de lives
vem gerando muita expectativa e muita repercussão, além de audiência. Mas foi durante a pandemia do coronavírus que as lives, especialmente de sertanejos, explodiram em território brasileiro. Das 10 lives mais assistidas no YouTube no mundo, 8 vieram do Brasil. E o torcedor rubro-negro pode se gabar de dizer que o Flamengo faz parte desse top 10. Com os 2 milhões e 75 mil espectadores simultâneos da metade do segundo tempo, o Flamengo alcançou o 9º lugar do ranking, que tem a Marília Mendonça, que fez uma live no dia 8 de abril como a recordista de audiência quando o assunto é live no YouTube. Marília Mendonça conseguiu registrar a presença de 3.310.000 espectadores de forma simultânea, segundo lugar ocupado por Jorge Mateus, com 3.240.000 espectadores. Terceiro lugar, transmissão internacional direto da Itália, Andrea Bocelli, 2.860.000 espectadores. Quarto lugar, de Gustavo Lima, live que fez bastante barulho, com 2.777.000 espectadores. Quinto lugar para Sandy Júnior, sexto lugar para Leandro e Eduardo Costa, o sétimo lugar do BTS, outra transmissão internacional vinda da Coreia do Sul, uma banda pop que faz enorme barulho. O oitavo lugar da Marília Mendonça com uma segunda live entre os 10. O nono lugar com o Flamengo e esses 2.075.000 espectadores. Na 10ª posição, Henrique e Juliano, com pouco mais de 2 milhões de espectadores. A live do Henrique e Juliano aconteceu no último dia 19 de abril. Já te falei sobre as lives no YouTube mais assistidas no mundo, contei também sobre os eventos esportivos que tiveram maior audiência via streaming. Quero te falar agora sobre a guerra entre Flamengo e Globo. Vale lembrar que a Globo tentou durante toda a quarta-feira caçar a liminar, ou melhor, conseguir uma nova liminar que impediria o Flamengo de transmitir seu jogo pela Flá TV. E essa guerra de bastidores prosseguiu à noite enquanto a Globo transmitia Botafogo e Portuguesa e a Flá TV tinha Flamengo e Boa Vista. O jogo do Botafogo valendo muito. O Botafogo precisava empatar pelo menos para conseguir classificação para a fase semifinal da Taça Rio. O Flamengo com a classificação já garantida, mas precisando vencer para ter a primeira colocação na classificação geral, o que vai permitir ao rubro-negro, em caso de título da Taça Rio, ser declarado o campeão do Campeonato Carioca sem a necessidade das finais do campeonato. Quero te contar que a audiência da Globo com o Botafogo foi boa. No primeiro tempo, pico de 20 pontos de audiência. Já na etapa final, oscilou entre 15 e 16 pontos, bons números levando em consideração o Campeonato Carioca, o fato de o Botafogo estar enfrentando a Portuguesa e ter como concorrentes o Flamengo e o Boa Vista na Flá TV. Antes de te falar sobre os números da Flá TV, quero dizer que a audiência da Globo, com os 20 pontos de Botafogo e Portuguesa no primeiro tempo, fez com que a Globo tivesse folga na média de audiência no Rio de Janeiro. A segunda colocação foi ocupada pelo SBT, que teve 9 pontos, 20 contra 9. O SBT transmitia As Aventuras de Poliana. Já a Record ficou na terceira colocação com 7 pontos e 2 programações diferentes. Primeiro Apocalipse e depois Jesus. Bora começar a comparar os números da Globo com o Botafogo em relação aos números da Flá TV. Mas antes preciso fazer uma ressalva extremamente importante. Os números que eu estou apresentando aqui são do Grande Rio, ou seja, do Rio de Janeiro e cidades adjacentes. Já a transmissão da Flá TV foi para todo o território nacional, por isso a diferença. E é importante fazer essa distinção de que a gente está comparando transmissão no Rio de Janeiro com transmissão nacional. O Botafogo, com esses 20 pontos de pico no primeiro tempo, alcançou 2.400.000 espectadores, algo que o Flamengo não conseguiu em momento algum, mesmo juntando a Flá TV, o Twitter e o Facebook. O Flamengo conseguiu ter como audiência máxima 2.300.000 espectadores, juntando Facebook, Twitter e também o YouTube. Se a gente levasse em consideração a métrica apenas do Grande Rio, o Flamengo teria ficado bem próximo do Botafogo. Mas como a transmissão se deu em território nacional, acaba se tornando uma outra amostragem e por isso os números de audiência ficam bem menores na comparação com os do Botafogo. Só para você entender direitinho essa história, vale a lembrança de que o Ibope atualizou quanto cada ponto representa para 2020. E de acordo com o Cantar Ibope Média, nos 15 mercados auferidos, os 15 principais mercados do país, cada ponto de audiência equivale a 260.558 domicílios com TV ligada, no caso, se a gente quisesse usar a métrica do YouTube, com o YouTube ligado. Dessa maneira, se a gente dividir os 2.300.000 espectadores únicos e simultâneos que o Flamengo conseguiu em todas as plataformas, pelos 260.558, que equivalem ao número de domicílios do Ibope, a gente vai chegar a um número de mais ou menos 8,8 pontos de audiência.
Mas repito, é muito difícil comparar uma audiência do Rio de Janeiro com uma audiência em território nacional, por isso a distinção, e aí você tire suas próprias conclusões. Em números gerais, o Botafogo conseguiu ser assistido por mais ou menos 2.400.000 espectadores de forma simultânea, contra 2.300.000 do Flamengo. Ah, preciso fazer também uma lembrança bem importante. 47% dos domicílios no país, apenas 47%, tem banda larga em casa, e para assistir a uma transmissão no YouTube é necessário ter banda larga, ter uma boa internet. Não vai você tentar assistir no seu 3G, que certamente vai falhar a transmissão, você vai perder lances importantes, eventualmente vai deixar de ver gols, e no dia seguinte não vai ter mais 3G para contar a história. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje sobre a primeira transmissão exclusiva feita pela Flá TV. A gente deve se deparar com várias outras transmissões desse tipo, do próprio Flamengo no Campeonato Carioca e do Red Bull Bragantino durante o Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino está prometendo transmissões de seus jogos para a Red Bull TV. É importante que a gente comece a se deparar e entender um pouquinho melhor desse mercado que se abre. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Lembrando que nessa quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, Rubens Menin, dono da MRV e o grande patrocinador do Atlético Mineiro, será o convidado da live do Nicola a partir das 8 horas da noite, tá? Se você curtiu o vídeo, gosta do canal, vire membro do canal do Nicola, é bem fácil. Vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos que a gente separou e passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo, participar do bolão exclusivo do canal do Nicola, que vai dar ao vencedor uma camisa oficial do seu time do coração. A gente se vê de noite. Tchau, tchau!